Saudações, buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje vamos falar do episódio 57, a matriz da individualidade. Se você não viu, já sabe, o link está aqui no card na descrição, confere lá e volta para cá para você compreender tudo que a gente vai analisar aqui, beleza? Primeiramente, muitos de vocês comentaram no Facebook e no canal mesmo, que não se tratava de algo novo, né? Veja bem, o PCE não tem uma obrigatoriedade em trazer coisas novas apenas. Nós também trazemos aquilo que a nossa sociedade não escuta e que então as consciências decidem que nós devemos prestar atenção nisso. Então, se vocês forem analisar friamente, o conteúdo que a gente diz, muitos filósofos já trouxeram no passado, tá? Tipo Sócrates, Aristóteles, e aí você vai achar um monte de coisas que são muito parecidas, né? E que a gente não escuta, certo? Então, nós precisamos ouvir, e aí é trazido novamente. Independente do conteúdo de repente não ser importante para você, ele certamente será para outros, né? A gente precisa ter um pouco essa empatia, beleza? E o que o Ariel, o elfo oriano, passou aqui pra gente? Basicamente, é sobre a entropia entre a individualidade e a coletividade. Aí, para explicar isso para vocês, eu vou dar um geralzão em um conceito que vai pautar isso tudo. E esse conceito é o seguinte: a gente, quando vem para a Terra, nós somos programados, porque aqui na Terra a programação ela é minuciosa, ou seja, você pode programar muitos detalhes do que você vai vivenciar, tá certo? Dentro desses detalhes que você vai vivenciar, você pode programar a sua personalidade para vivê-los de forma ainda mais intensa, entende? Então, você vem para vivenciar tal coisa, que a sua personalidade vai sofrer com aquilo que você vai vivenciar. Ela vai viver aquilo de um jeito muito forte, muito intenso. E, de repente, outra pessoa, quando olha a sua experiência que foi programada, ela fala: nossa, mas por que ele está sofrendo com isso? Né? É porque a personalidade daquela pessoa ela não foi moldada para viver da mesma maneira. Então, ela não tem uma associação, né? Ela não entende porquê de tanto sofrimento ou de tantas dificuldades, né? E isso é ultra programável na nossa experiência, certo? Então, tendo isso em mente, vocês vão compreender que aqui nós vamos então montando nossos personagens como se fôssemos inseri-los em um jogo. Então, a Terra é um jogo, tem suas regras. Nós podemos fazer essa associação. E dentro desse jogo, nós somos de fato personagens. Por que personagens? Porque se a personalidade ela é moldada para ter a dificuldade no nível certo para determinado aprendizado ser muito forte e experienciado, então até mesmo o nosso ego e a nossa personalidade fazem parte do que nós gostaríamos de vivenciar. Então, é menos meritocrático do que a gente acha. É menos livre-arbítrio do que a gente acha, certo? Então, eu estou falando de uma maneira não romantizada disso, de um jeito menos romantizado, para vocês entenderem o que é uma encarnação na Terra, o quanto isso é programável. E fiquem com isso em mente. Nós vamos chegar lá, vocês vão entender. O que é falado por Ariel é que a individualidade, ou seja, a programação que você tem, ela interfere no coletivo, ela gera o coletivo. O que significa isso falando socialmente? Sociologicamente, né? Significa que você cria hábitos, cultura, né? Que você cria forma como a sua sociedade se comunica. Tudo o que um povo é baseado muito no que aquele povo tem de experiência programada, certo?
E isso interfere também na forma como a personalidade vai lidar com as questões. Então, é programado muitas vezes nascer naquele país porque aquilo vai fazer parte do processo de compreensão do que vai gerar a dificuldade e, posteriormente, o aprendizado. Então, tudo isso é minuciosamente preparado previamente, certo? Então, o que significa a entropia disso? O indivíduo gera o coletivo gera o indivíduo. Se você tem um monarca muito ferrenho, agressivo, linha dura, esse monarca ele está assim porque faz parte de sua programação ser assim. Ele veio com esta função. Por outro lado, esta função só é permitida de ser executada aqui porque há um eco dentro do que ele está aprendendo com que as pessoas que estão sendo exploradas por ele precisam vivenciar. Então, o povo deste monarca está passando por um processo parecido, né, de exploração. Eles precisam sentir-se explorados, faz parte da sua programação, certo? Então, agora acho que é um bom exemplo de entropia. Um puxa o outro, às vezes é de cima para baixo, às vezes é mais um cara que resolve tudo coletivamente, né? E a gente fala, puxa, mas que confusão que estão criando para nós, né? Isso é uma associação para nossos governos, né, da Terra, até hoje é assim, né? A gente fala, pô, mas que coisa esses caras estão fazendo com a gente, né? Então, mas é um processo que nós precisamos vivenciar, né? Porque nós estamos vibrando isso, né? É por aí. Então, beleza, isso é assim. O que o Ariel fala? O Ariel fala assim, olha, de tempos em tempos, as pessoas são inseridas para mudar padrões desses grupos. Porque esses grupos, eles, por mais que a gente seja uma humanidade, ou seja, uma grande raça humana, nós ainda temos grupos étnicos, grupos religiosos, nós temos várias formações diferentes de humanos que são categorizadas. Ou seja, você vai ter lá o povo, né? Hebreu, você vai ter o brasileiro, né? Você tem o americano, tudo isso pensa diferente, tudo isso são matrizes de individualidade diferentes. E o que acontece com essas matrizes? Elas precisam de tempos em tempos serem amolecidas, vamos dizer assim. Aquele pensamento rígido que existe dentro de uma sociedade, ele precisa ser quebrado de tempo em tempo. Então, conforme as pessoas vão nascendo já com uma consciência diferente, baseado na capacidade que o planeta vai adquirindo, né? As consciências vão nascendo já diferentes. E o que acontece com isso? Elas vão modificando esses grupos propositalmente, faz parte da programação delas realizar isso. Mas quando elas vêm para cá, às vezes elas se sentem meio sozinhas nesse processo. Olham para aquilo e falam assim, pô, mas só eu estou pensando diferente aqui nesse grupo de maluco, entendeu? E aí o Ariel fala assim, não, às vezes vem um outro cara que vem aqui para te explicar que, olha, eu também acho isso que você está falando. Então você cria uma associação com aquilo e fala, não, realmente, eu não estou maluco, né? Então você ganha força, você continua no seu processo, na sua programação, enfim. Faz parte da programação da Terra ter estes avisos o tempo todo, porque senão a gente entra mesmo num processo distinto de realidade paralela que não funcionaria, enfim. Então é preciso de tempos em tempos lembrar o humano muito disso, né? Para que ele cumpra a programação à risca, né? E de uma maneira eficaz. Então isso tudo é programado, sempre foi, sempre é sabido que isso vai acontecer, que vai precisar de uma ajuda, que a personalidade é assim, que ele não vai ser muito confiante, que vai ter que ter alguém lá, entendeu? Então tudo isso já é calculado previamente, já se sabe que vai acontecer. Então vem alguém e explica. Então esse é o processo que o Ariel faz. Só que isso aí o Espiritismo fala, outras doutrinas falam. Acontece que é o seguinte, o que ele explica aqui, isso não tem nada a ver com a dualidade. Aí eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo que pode parecer meio esquisito para alguns, mas vamos dizer assim, Hitler, ele devia se sentir um pouco deslocado quando ele olhava e falava assim, isso que eu quero fazer ninguém fala, ninguém quer.
E aí começa a aparecer um cara que pensa igual ele, e aí ele fala, não, é isso aí mesmo. Vocês estão entendendo? Então, esse processo ele funciona para os dois lados da polaridade, certo? Ele é um processo inerente, ele é um processo humano da Terra. Ele não é um processo que tem a ver com bondade, com maldade, tem a ver com expansão. E a expansão ela acontece também através da destruição, da negatividade. Enfim, a gente é que classifica, certo? Então, ele fala disso. Não tem nada a ver com a dualidade. Isso é um primeiro ponto importante disso. O segundo ponto que eu quero falar aqui é sobre a unicidade futura. Nós, enquanto grupo aqui, PCE, já se comunicou com algumas consciências, tipo venusianos, arcturianos e tal. E esses caras, normalmente, eles falam assim, então, eu estou falando por todos da minha raça. E aí, às vezes a gente não entende isso, né? Fala assim, e aí, como assim, né? Por exemplo, é muito normal você ter 5, 6 caras aparecendo e um cara fala por todos. E aí você entende que você está falando com um 6. O pensamento do 6 está sendo colocado em uma única pessoa, entendeu? É tipo isso que acontece muito. Essa unicidade de consciência. E onde é que está essa bugada que dá, né? Porque Ariel fala da unicidade futura. Ele fala como se nós fôssemos uma mônada só. O país fosse uma mônada, as pessoas fossem de uma mesma origem, uma mesma essência e tal. Isso ajuda a gente a entender, não é que é isso, mas ajuda a gente a entender que tudo é um mesmo. Se você olhar de algum ponto, algum ângulo, você vai ver que tudo saiu no mesmo local. Então, faz sentido você avaliar dessa maneira. Da maneira de que no futuro nós teremos que pensar igual, nos entender. Você vê como que está longe. Então, quando um arcturiano fala, ou alguma consciência que tem essa capacidade de colmeia, eles falam por todos. Eles conversam, eles sabem o que todos sentem. Muitas vezes, se um não quiser, ninguém faz, entendeu? É tipo isso. E há uma compreensão maior. E nós estamos muito longe. E é normal, porque Ramatiz fala sobre o descenso vibratório. Né? Ele explica que a ideia é você buscar a individualização. Que o objetivo é a individualização. Porque quando você se individualiza, né, você pode buscar pequenos eventos que você não conseguiria ir atrás se você estivesse expandido. Você não saberia o que é briga de irmão. Essas minuciosidades da vida, essas coisas mesquinhas, bobas que a gente ignora ou acha tosco, nós não conseguiríamos vivenciá-las se nós tivéssemos uma capacidade coletiva. Compreendem? Então, isso tem muito a ver com o que eu disse no início. Nós somos muito programáveis. Então, o que acontece? A gente precisa programar algumas coisas aqui. E quando a gente vem só um recorte de uma consciência mais expandida, a gente consegue programar estes eventos. E isso faz com que a gente seja, então, personagem de um jogo. A gente entra aqui na Terra e vivencie determinada experiência como nós queremos. Né? E aí ele fala de que é muito louco. Ele fala assim que nós vivenciamos como nós queremos, porque a nossa essência, muitas vezes, é o contrário do que a nossa experiência aqui na Terra é. Outras consciências já nos falaram isso, tá? Isso significa que muitas vezes você é uma essência muito polarizada em algo negativo e você quer muito vivenciar algo positivo. Você vem para a Terra e aí você é um cara meio gratiluz, entendeu? Sua essência pode ser o contrário do que você é. Você, muitas vezes, como um exemplo de uma sessão que veio, você é uma consciência que luta para auxiliar biomas em vários universos, mas aqui na Terra você fez um fractal que vai destruir o bioma. Ele vai queimar, depredar,
ele vai cortar árvores, botar fogo. E é o oposto disso a essência desse cara. Esse cara, ele protege, só que ele precisa entender o que é não proteger. Porque ele faz o trabalho dele melhor se ele entender isso. Ele equilibra, ele busca um equilíbrio em compreender o que é ser o contrário. São processos mentais que a mônada gera. Então aqui na Terra, a gente às vezes está julgando um cara que é um cara que tem o personagem no jogo muito ruim. O cara é mau. Só que na prática a essência dele é belíssima. É muito melhor que a tua. Vocês entendem a dualidade deste processo de criação? Ela é muito complexa, né? Então ele explica. Muitas vezes nós vivenciamos processos aqui que são contrários à nossa essência, para que a gente possa equilibrar, compreender, avaliar isso de um ângulo, de um ponto de vista novo. É isso que agrega à consciência. Entendem? Então é importante essa percepção, essa perspectiva. E quanto à unicidade futura, então, nós ainda chegaremos nesse processo de nos compreendermos como uma única raça e de aceitar que é diferente, né? Mas nós estamos muito longe disso, né? Pode ver, nós ainda estamos separados em fronteiras, em bairros, né? A gente, você vê gente, tipo, briga de torcida, você vê, não é nem guerra, entendeu? Nem estou falando disso, estou falando de fofoca de vizinho. Você vê coisas assim, a gente não consegue se entender enquanto humanos. Imagina enquanto raça, raça humana. Então é um processo, mas Ariel fala que a parte de compreendermos como individualidade, todo aquele processo que Ramatiz explica, é uma fase. É a fase que a gente está vivendo. Agora, não será assim para sempre. Um dia nós teremos que ter uma compreensão de unicidade. É por isso que os arcturianos explicam, né? Eles já falaram para a gente, não me lembro que episódio, eu vou deixar aqui no card, que a gente vai chegar um momento onde nós não vamos conseguir esconder as coisas uns dos outros. Nós vamos pensar e a pessoa vai sacar, ela vai perceber. Por quê? Porque é um processo, é parte deste processo, é assim que a gente vai começar a se entender. Entenderam? Então, sobre a experiência da unicidade futura, tudo isso foi passado, da individualidade, da coletividade, para a gente também entender isso. Se vocês ouvirem de novo a sessão, pensando neste processo de unicidade futura, de falarmos enquanto uma só voz, né, vocês vão entender muito mais coisa do que vocês compreenderam até agora por conta disso, né? Então, quando ele fala que a Terra também, que é outro processo, né? Ela é uma experiência positiva, é muito sobre essa questão de que aqui se tem um celeiro, é como se fosse um grande jardim, a terra fértil para você plantar experiências mais positivas. Quer dizer que não terão experiências negativas, mas todo o entorno do que foi o Projeto Terra, do que é, né, do que tem sido, ele vibra e deseja que as pessoas sejam mais positivas do que negativas. A gente tem uma experiência aqui na Terra que se resultou em algo mais positivista. E as atrocidades, quando elas acontecem, elas são muito dimensionadas, porque elas são muito fora da curva. Ninguém quer aquilo, mas ainda assim acontecem, né? Mas a bondade, quando acontece, ela não vende. Entendeu? Então, assim, dificilmente você vai ver alguma coisa só quando é muito especial, muito diferente. Mas a bondade do dia a dia, quando ela é feita, ela não vende, porque ela é esperada. Então, quando vocês entendem isso dessa maneira e observam que os pequenos atos de bondade, eles não aparecem, vocês veem que, de fato, nós estamos vivendo uma matriz positiva. Né? Porque senão estaria em qualquer jornal, qualquer coisa muito... fulano ajudou a atravessar, uma velhinha a atravessar. Meu Deus, fim do mundo, onde já se viu é parar para ajudar os outros? Seria um Datena inverso, que maluco que seria, né? Então, é uma coisa assim, né? Aquilo só vende, só é indignante porque ninguém quer aquilo. Então, por isso que a Terra é uma experiência positiva.
né? Ela é positiva. Se tudo acontece como a gente quer, não é assim. Porque se fosse assim, né? Lembre-se que ele falou, se estivéssemos sempre no mesmo ambiente, nada mudaria. A gente precisa desse desequilíbrio, dessa dualidade na nossa vida, certo? Acho que é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje sobre esse episódio. E considerem apoiar o projeto aqui no link na descrição, no Catarse, para a gente continuar fazendo vídeos de qualidade, beleza? E fiquem bem até semana que vem. Deixem suas dúvidas nos comentários. Fui. Tchau, tchau.